Você já pensou em se mudar do Brasil? O que você mais gostaria de ter na vida que você não encontra aí? A segurança de poder sair de casa a qualquer hora do dia ou da noite? De poder ter uma casa sem muros e mesmo sem conhecer, poder confiar nos seus vizinhos ou até mesmo na vizinhança inteira? Poder sair nas ruas falando ao telefone celular sem ter medo de ser assaltado? Ou usar o laptop no ônibus ou no metrô a caminho do trabalho sem nenhuma preocupação? Poder sair de carro com vidros abertos ou até mesmo comprar aquela moto que você sempre quis, sem ter nenhuma preocupação de ser roubado. É isso que você gostaria de ter? Ou é o acesso a oportunidades incríveis de poder sustentar a sua família inteira tranquilamente com um salário justo? Ou quem sabe levar uma vida mais leve e confortável, morando em um bairro bom, numa casa boa, onde todo mundo tem o seu canto, o seu quarto, o seu lugar. Um lugar em que todos na família podem ter sua própria liberdade e inúmeras oportunidades. É isso que você está procurando? Então eu já sei, com certeza você já ouviu falar do Canadá, que oferece tudo isso que você está procurando e muito mais. Pois é, mas o que talvez você não saiba é que é possível se mudar e viver bem em um dos melhores países do mundo e usufruir tudo o que ele tem para te oferecer, como se você fosse um canadense. Não estou falando de passar por todo aquele processo de imigração direta chamada de Express Entry, e que no final das contas só acaba dificultando o acesso para as pessoas com maiores de 30 anos de idade ou quem nunca teve uma experiência significativa dentro ou fora do Brasil. E se eu te contar que em pouco tempo você e a sua família poderão tirar o passaporte canadense para entrar e sair quantas vezes vocês precisarem, e viajar para quase 200 países no mundo sem nem precisar de visto? Bem, neste momento você deve estar pensando, mas me mudar com a família inteira para o Canadá é caro demais, não é para mim? Olha, eu não vou negar que o investimento é alto e às vezes os números assustam sim, até porque você precisa realmente comprovar que tem uma reserva financeira para ficar aqui no primeiro ano. Mas de antemão do que você teria que gastar no Brasil para ter a qualidade de vida semelhante a essa vida que você está procurando aqui no Canadá, o investimento é até pequeno. Por exemplo, o valor de uma formação superior no Brasil que habilita profissionais com potencial para obter salários de alto nível varia entre R$ 3.500 a R$ 1.000 mensais só em mensalidade, e os valores são facilmente encontrados em faculdades particulares espalhadas pelo Brasil. Se você for colocar isso na ponta do lápis, seus gastos podem ultrapassar mais de R$500 mil. Isso é um absurdo, você não acha? Pois é. Para investir no seu sonho e viver no Canadá e ter essa vida confortável que você está precisando, que você procura, você vai precisar de muito menos que isso. Você vai investir de 4 a 5 vezes menos do que isso. Você sim vai ter que investir aproximadamente R$120 mil, afinal de contas, você precisa garantir a sua estadia aqui no primeiro ano. Mas depois desse período, você tem condições de se manter sim com um salário em dólar. Você concorda comigo que o preço que você paga para viver no Brasil com toda a insegurança, incerteza e qualidade de vida muito aquém dos seus desejos já é um preço muito alto? Então, por enquanto não se preocupa com isso e apenas se dê uma chance de conhecer um pouco mais sobre o nosso plano perfeito para o Canadá. Não se preocupe com valores, com preços, com custo, não se preocupe com isso. Conheça o plano e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Oi, eu sou o Rafael Angelim, agente educacional e especialista em Canadá. Junto com a Realize Canadá, nós trouxemos milhares de pessoas para este país incrível que há quase 10 anos nos acolheu e acolheu tantos outros brasileiros e que nos proporcionou uma vida que nós sempre merecemos ter e que muitas vezes até duvidamos que poderíamos obter. Esses brasileiros que ajudamos a trazer para cá e que hoje moram no Canadá são pessoas iguais a você. Eles também estavam loucos de vontade de ter uma vida melhor aqui e assim como vocês, além de vontade, eles tinham medos, dúvidas, sonhos e muita informação desencontrada. Sim, eles tinham muita informação porque eles pesquisavam no Google, ouviam histórias de conhecidos, mas eram informações sem qualidade e às vezes sem embasamento. Mas quando eles tiveram a chance de conhecer e de seguir o nosso plano perfeito para o Canadá, as suas dúvidas se esclareceram, a confiança cresceu e eles não desistiram da oportunidade de ver uma vida incrível aqui no Canadá, alcançando todo o sucesso que eles poderiam atingir. Só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia do nosso trabalho, nós somos conhecidos como povoadores de Winnipeg, pois praticamente todas as famílias que trouxemos se estabeleceram por lá e estão vivendo confortavelmente, com excelentes empregos e nem pensam mais em voltar para o Brasil.
para falar um pouco mais sobre números, mais de 90% das pessoas que vieram conosco permaneceram no Canadá. E os que voltaram para o Brasil voltaram por razões familiares, não por qualquer tipo de insatisfação referente à vida que levavam aqui. Então continue assistindo esse vídeo e eu vou te mostrar o segredo do PPC, o plano perfeito para o Canadá. E calma, não tem nada de errado, não tem nada com facção, pelo amor de Deus. O plano que vai abrir as portas para o tão sonhado sucesso no exterior. A chave que para a sua vida próspera e segura e feliz, que muitos tentam e não conseguem. Não conseguem conquistar simplesmente porque não conheciam o caminho correto. Eu vou ser bem direto com você. Existem 3 jeitos mais comuns de vir para o Canadá. Número 1, pelas job offers, ou ofertas de trabalho, nas quais empresas canadenses têm que comprovar para o governo canadense que não encontram profissionais qualificados aqui no país e por isso eles recorrem à questão de contratação de estrangeiros, ou quando você tem um currículo muito top que acaba atraindo a atenção dessas empresas. Número 2, pela imigração direta, chamada de Express Entry, onde a pessoa se candidata através de um sistema de pontuação que favorece principalmente quem já viveu uma experiência de trabalho relevante, nacional ou internacional e tem menos de 30 anos de idade. A número 3 seria por meio de college, que seria cursando o ensino superior canadense, que lhe abre portas para o mercado de trabalho aqui. Agora eu vou te contar o lado bom e o lado ruim de cada um desses jeitos. Sem dúvida alguma, o melhor jeito de vir para o Canadá é através das job offers, ofertas de trabalho, ofertas de emprego, que as empresas canadenses fazem aos profissionais com alto nível de qualificação, para preencher essas vagas muito específicas, que não há ninguém aqui no país com o currículo ou a competência suficiente para ser contratado. Como eu disse antes, essas empresas elas precisam comprovar para o governo canadense que elas não conseguem preencher essas vagas internamente e por esse motivo recorrem aos profissionais de outros países, dentre eles o Brasil. Se você tem uma especialização de alto nível, se você é um doutor, PhD em alguma área específica e possui competência rara e dificilmente vai encontrar outra pessoa que tenha a mesma qualificação, eu pergunto para você, o que você está fazendo ainda no Brasil? Certamente, para esses casos existem oportunidades no mundo inteiro, não só no Canadá. Mas como você já deve ter percebido, esse é o lado complicado das job offers. Nem todo mundo tem um nível de qualificação exigido. Então, a opção acaba sendo bem mais restrita. Se esse for o seu caso, vá em frente, entre em contato com as empresas aqui para saber quais são as áreas mais carentes e necessitadas de mão de obras altas e especializadas, Quanto ao segundo jeito, é bem verdade que para a maioria dos brasileiros a maneira mais barata de entrar legalmente aqui no Canadá seria através da imigração direta, mas nem sempre o caminho mais barato é o melhor para você. Muitas pessoas são atraídas para esse processo que parece fácil, mas acaba se mostrando bem mais difícil, tortuoso, cansativo e cheio de peculiaridades que, ao invés de facilitar a vida de quem chega aqui no Canadá, acaba forçando a pessoa a desistir do processo ainda estando no Brasil. Sim, é verdade, todos os dias aparecem notícias que essa província no Canadá está chamando mais de 300, 400, 500, até 1.000 trabalhadores no Brasil. Todos os dias eu recebo mensagens e e-mails de pessoas iludidas com essas notícias, querendo se mudar para o Canadá de qualquer jeito, acreditando que está sobrando vagas de emprego top para todo mundo. Isso não é bem verdade, não é bem assim. Sabe o que isso me lembra? Lembra muito da história quando os italianos chegaram no Brasil, achando que encontrariam um mar de rosas, iludidos pelas notícias que eles recebiam ainda lá na Europa, e quando chegaram no Brasil se depararam com uma situação bem diferente, com uma realidade bem diferente, infelizmente pior. Eu não estou querendo comparar as duas situações, mas é mais ou menos isso que acontece quando os brasileiros que buscam o Canadá através de imigração direta, através do Express Entry, que acredita que está jorrando emprego para todo mundo. Eles chegam aqui imaginando que encontrarão emprego em cada esquina. Gente, isso é ilusão, não é bem assim. As coisas aqui no Canadá não funcionam dessa forma. A imigração direta funciona como um processo de pontuação. Se você tem curso superior, você marca X pontos. Se você tem até X anos, você atinge tantos pontos. Se você tem mais experiência profissional determinante, obtém mais X pontos. E por aí adiante.
A maioria das pessoas não conseguem obter a pontuação mínima exigida para a imigração justamente por isso. O processo é muito exigente, não é para qualquer um. E mesmo que eles consigam, assim que eles chegam aqui, não encontram o trabalho desejado na sua área específica de atuação que eles estavam fazendo no Brasil. Eles entram no mercado de trabalho por meio dos chamados entry-level jobs, que são empregos que não exigem tanta qualificação e, consequentemente, têm uma baixa remuneração. Essa história de que todo mundo chega no Canadá e encontra bons empregos facilmente é mentira. Muitos brasileiros se iludem com essa história, insistem em tentar o caminho de imigração direta, mas infelizmente acaba desistindo e dizendo para si mesmo que o Canadá não é para eles. E é claro que existem exceções, mas são exatamente isso, apenas exceções. A maioria desses brasileiros acabam desistindo do processo, outros chegam e se decepcionam trabalhando em empregos que não são capazes de lhe proporcionar a vida que vieram buscar. Acabam ganhando mais frustrações, cabelos brancos e arrependimentos. E você sabe por que isso acontece? É muito simples. 2 motivos. O primeiro é que essas pessoas não são preparadas adequadamente e não possuem qualificação direcionada. E o segundo é que o mercado de trabalho está saturado. Aí você deve estar se perguntando: Rafa, como assim saturado? Os canadenses não estão dizendo que precisam de trabalhadores? Como é possível o mercado estar saturado? Ninguém nunca me falou isso, tá louco? Não, eu não estou ficando louco, eu vou te explicar essa história. Gente, é simples, o Canadá é um país muito organizado. Tão organizado que às vezes parece surreal. O mercado de trabalho daqui não é como o mercado de trabalho do Brasil, por exemplo. Você saberia me dizer quantos advogados, dentistas, veterinários, professores, nutricionistas, entre outras profissões, que estão desempregados no Brasil ou trabalhando em outros setores, e aqueles que são empregados na área, mas ainda assim estão recebendo remuneração baixa? A gente sabe que é a grande maioria, né? Então, quando há uma grande contingência de profissionais em uma determinada área, o salário tende a ficar cada dia menor. Pois é, diferentemente do que acontece no Brasil, aqui no Canadá há um controle enorme sobre isso. Por que vocês acham que a pontuação de imigração direta é tão alta? A dificuldade do processo tem uma razão de ser. Serve para tentar manter um equilíbrio entre a demanda e a oferta de mão de obra, controlando assim minimamente a oscilação da taxa de desemprego. A gente sabe que não existe isso no Brasil, nem na Argentina, nem no México, no Paraguai, mas aqui no Canadá é diferente. Por essa e por outras, você deve estar pensando, né? Então quer dizer que eu também não vou conseguir. Sim, eu diria aqui pra você que pela imigração direta é muito mais difícil. Nem eu, nem você, nem a maioria dos brasileiros conseguiriam. E eu ainda me arrisco a dizer que esse caminho não atende às expectativas de 98% dos brasileiros que querem vir para o Canadá. Sabe por quê? Através da imigração direta, o governo canadense quer atrair, de fato, jovens com alta qualificação. E nós sabemos que no Brasil, para você obter essa qualificação tão competitiva que eles exigem, você precisaria trabalhar por muitos anos para conseguir. E então, quando você finalmente chegar lá, você vai ter ultrapassado a idade que te qualificaria. Enfim, é o que é, mas é isso. A imigração direta, a intenção do governo canadense é levar pessoas que têm condições de ajudar o país a crescer, tanto populacionalmente quanto economicamente. Eles buscam jovens em idade de construir famílias e ter filhos, etc. Quanto mais distante desse perfil, menos interesses eles teriam em você. A verdade é essa. Você está entendendo por que é tão difícil seguir o caminho de imigração direta? Por mais que as regras pareçam injustas para nós, elas têm lá sua lógica para o propósito deles. E é por isso que a maioria de nós não conseguimos seguir por o caminho de imigração direta. Mas aí você pergunta, Rafa, tem um outro caminho? Tem sim. O Canadá oferece outras opções e os brasileiros são muito bem-vindos aqui, mesmo aqueles que já têm mais de 30 ou 40 anos. As empresas canadenses veem os brasileiros com bons olhos e quando temos a qualificação que eles procuram, então não tem para mais ninguém. Eles preferem trabalhar conosco porque somos dedicados, esforçados, comprometidos e fazemos bem o que nos propõem. Mas para isso precisamos da qualificação direcionada. Vou te contar um pouco sobre a trajetória e como nós auxiliamos centenas de pessoas a conquistar o que é preciso. Durante esses quase 10 anos em que estamos trabalhando no Canadá, nós já ajudamos inúmeras famílias e traçamos junto delas o chamado do Plano Perfeito para o Canadá.
Com o PPC, muitas delas já conquistaram o PR, que é o residente permanente, e outras até mesmo o passaporte. Ao longo de todo esse processo, nós nos tornamos amigos dessas famílias e podemos observar que o aplicante principal tem o dever de seguir à risca o nosso plano perfeito. Afinal de contas, ele é o responsável por abrir o caminho para toda a família, não é? Então, considerando apenas os aplicantes principais, nossa experiência mostra que mais de 90% deles conseguiram alcançar exatamente aquilo que eles queriam e hoje estão trabalhando nas áreas correspondentes para as quais se qualificaram. Esse é o propósito do Plano Perfeito para o Canadá. Não basta apenas chegar aqui, não é mesmo? Você tem que ter uma boa colocação. Até aqui, você entendeu qual que é o problema com a imigração direta? Em primeiro lugar, é muito difícil obter a pontuação mínima necessária e por isso é muito pequeno o número daqueles que conseguem. E em segundo lugar, aqueles que conseguem chegar no Canadá não conseguem competir pelas melhores oportunidades de trabalho, logo que chegam aqui de cara. Só que não precisa ser assim, claro que não. Tem um jeito de resolver todos esses problemas e é por isso que eu amo fazer o que eu faço e faço com muito orgulho. Eu fico muito feliz em poder ajudar você a superar todos esses seus obstáculos. É só você seguir o que nós chamamos de Plano Perfeito para o Canadá. É perfeito porque funciona mesmo. E eu posso garantir isso. É o seguinte, o nosso Plano Perfeito te abre portas do Canadá mesmo que você já tenha mais de 40 anos de idade. O nosso Plano Perfeito te permite trazer a sua família para cá. O nosso Plano Perfeito te possibilita trabalhar no Canadá. O nosso Plano Perfeito te coloca na trilha da qualificação direcionada. E é por isso que o nosso Plano Perfeito permite que você tenha uma carreira sólida aqui no Canadá e não apenas um emprego, uma carreira no qual você pode crescer e ser muito bem remunerado, podendo prover a toda a sua família tudo que você sempre sonhou. Com o nosso Plano Perfeito, você obtém a possibilidade de aplicar para um processo de residência permanente e antes do que você imagina, você terá a possibilidade de ter o seu passaporte canadense em mãos, se seguir todas as regras estabelecidas pelo governo, assim como eu fiz, assim como vários outros clientes nossos também fizeram. E nós não estamos aqui te propondo fazer milagre ou tentar te convencer de algo ilegal. O que nós estamos propondo no nosso Plano Perfeito para o Canadá é seguir a trilha dos colleges. E não precisa franzir a testa, tá? Dizer que não pretende voltar a estudar. Eu vou te explicar tudo direitinho e no final você vai concordar comigo. Se eu fosse comparar a educação superior no Brasil, os colleges seriam equivalentes aos cursos tecnólogos. São cursos de nível superior concebidos para te colocar no mercado de trabalho rapidamente. Eles não formam pesquisadores, mas sim trabalhadores. O brasileiro que se matricula em um college canadense pode trazer a sua família para cá. Você, eu imagino que seria o aplicante principal, o estudante, pode trabalhar até 20 horas semanais e nas férias pode trabalhar até 40 horas. Mas o seu cônjuge, assim que chegar aqui no Canadá, tem o direito de trabalhar full-time, que seria horário integral. Ele pode trabalhar 18 horas por dia se quiser, não tem limite de horas. E através do Plano Perfeito, não há um limite de idade. Nós já auxiliamos alunos com quase 60 anos de idade para estudar e trabalhar e viver aqui no Canadá. Hoje ele com 60 anos já é até residente permanente, que é o tal do PR. Se você já é maior de idade e tem um ensino médio completo, você já se qualifica para aplicar para um college. E é aqui que está a grande sacada dos colleges. Olha só, você só poderá se matricular nos cursos para qual o mercado de trabalho tem pouca mão de obra, pois os colleges só abrem cursos e disponibilizam vagas de acordo com a necessidade de trabalhadores qualificados para aquela área em específica. Lembra que eu te falei o quão organizado que eles são? Pois é, por exemplo, esse ano nenhum college abriu os cursos que oferece na área de International Business em Winnipeg, por exemplo. Isso porque não há uma demanda profissional nessa área. Esse ano especificamente. Aqui no Canadá, você vai se capacitar para trabalhar nas funções que o mercado está contratando. Você entendeu agora o que era a saturação de mercado que eu te falei anteriormente? Entendeu o que é a qualificação direcionada? Eu, por exemplo, assim que eu terminei o college na área de hotelaria, eu concorri a uma vaga em um hotel aqui no Canadá, logo no início, em 2014. Tinham vários candidatos e muitos deles eram canadenses. E aí, sabe aquela crença que você acredita que por ser estrangeiro não vai ser contratado, se tem um canadense vai ser contratado com certeza? Pois é, isso é pura bobagem. E eu te digo que o college fez uma mega diferença nesse processo de seleção. E quer saber qual foi o resultado? Pois é.
eu que fui contratado. E sabe o canadense que também concorria a essa vaga? Pois é, ele não foi contratado. E aí você me pergunta, mas por que não? E eu te respondo, é porque eu tinha qualificação direcionada, eu tinha acabado de sair de um college, tinha estudado tudo. Bem, no final eu acabei mudando de área profissional e saí do hotel. Entende o que eu estou dizendo? E tem mais, quando você está estudando em um college, mesmo antes de terminar o seu curso, muitas vezes você pode até trabalhar mesmo dentro da própria instituição, por exemplo. Sabe por quê? Porque sempre há vagas oferecidas para estudantes aplicantes durante o curso. Lembra quando eu falei que os canadenses gostam da dedicação dos brasileiros? Eles gostam do nosso trabalho, eles gostam da forma que a gente trabalha e performa. Então, eu mesmo, no último college, por exemplo, eu fiz na área de web designer. E eu fui convidado para trabalhar durante o meu curso, né, onde eu mesmo era o estudante. Sabe por que eles me escolheram? É porque eles precisavam daquela mão de obra específica e viram o meu desempenho e dedicação durante o meu curso. Eles viram as minhas notas. E isso acontece sempre, você pode estar se perguntando, né? Olha, vou ser sincero, eu não posso te garantir que isso vai acontecer com você, mas aconteceu comigo e de qualquer forma há vagas sempre disponíveis para aplicação pelos estudantes. E é o que eu sempre digo, né? O mercado de trabalho canadense não quer simplesmente um profissional qualquer. Obviamente que há uma predileção por quem já está inserido de alguma forma ou de que tem algum tipo de experiência de uma forma geral. E nesse caso, eu estava no lugar certo, na hora certa. E quanto antes você começar a trabalhar, mais fácil fica para obter a residência permanente. Entende agora quando eu falo que, de fato, essa é a melhor forma? Porque é uma ponte segura para obter o PR, o residente permanente, e o passaporte canadense. Acontece que, como você tem a intenção realmente de mudar para cá de vez, depois que você já estiver aqui no Canadá, você poderá aplicar para um programa de imigração direto, com muito mais pontuação, porque você já está aqui, tendo experiência de trabalho no Canadá, mas a formação acadêmica aqui no Canadá. E ainda você tem um plus, que seria a vantagem que só quem já está trabalhando aqui consegue, que é a possibilidade de imigrar através de uma imigração provincial, ou seja, um processo exclusivo para quem mora e trabalha naquela província. Dessa forma, você consegue obter o residente permanente de maneira muito mais rápida, comparado com o tempo que você gastaria para se qualificar ainda no Brasil e tentar encarar um Express Entry da vida. Esse foi o caminho que eu fiz e hoje eu posso sair e entrar do país quantas vezes quiser. Eu posso ir para os Estados Unidos, Inglaterra, França, na hora que eu quiser, usando meu passaporte canadense. Posso ir e voltar do Canadá quando eu bem entender. Essa é a grande vantagem. E como eu te disse antes, o Canadá quer trazer pessoas para cá que tenham potencial para fazer com que esse país cresça. O Brasil está no radar deles, tanto é que esse ano eles implementaram um modelo de obtenção de visto de estudante, que é chamado de SDS, Student Direct Stream, que permite o estudante obter o visto em até 3 meses. Então sim, esse é o melhor momento para você se preparar e vir para o Canadá. É muito caro? Depende do que você analisa que é caro. Caro pra mim era continuar vivendo em um país onde eu não me sentia seguro para andar nas ruas à noite, por exemplo. Caro pra mim era continuar onde eu não queria e não me sentia bem, onde eu tinha medo. Caro pra mim era não ver perspectiva de melhorar de vida ao longo prazo. Assim que eu decidi mudar para o Canadá, há quase uma década atrás, eu já dei um jeito de arcar com os custos. E eu posso te garantir que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A imigração direta pode até ter um custo mais baixo, mas certamente não atenderia às minhas expectativas de viver bem e trabalhar no exterior, porque eu simplesmente não conseguiria. Todo o procedimento de se mudar para o Canadá, trazendo a família, fazendo reserva financeira necessária e fazendo matrícula em um college, tem um custo que pode passar de 120 mil reais, como eu havia mencionado ali no início. Mas quem opta por esse caminho não se arrepende, porque os ganhos que ele vai ter lá na frente te proporciona inúmeras vezes maiores o investimento inicial. Você não vai fazer esse projeto de um dia para o outro, ele demanda planejamento, mas se você não começar agora, que hora você vai começar? Que horas você vai chegar lá? Você tem que começar a fazer, você tem que começar a colocar a mão na massa, agora, e começar já do jeito certo, porque com um tempo muito menor do que você previa, você já começa a ter resultado, se você fizer tudo de uma forma orientada. Ficou claro que, apesar de existir mais de um caminho para chegar e viver aqui no Canadá, a melhor opção é através de college, que a gente te apresentou aqui? Deu para entender que esse mecanismo, além de facilitar a sua entrada no Canadá, também aumenta as suas chances de sucesso profissional no país?
Ficou claro isso? Agora eu quero saber o que você está achando. Ficou claro também que, mesmo tendo um custo mais elevado que a imigração direta, essa alternativa é a mais segura e é aquela que, no médio e longo prazo, proporciona os melhores ganhos e a melhor qualidade de vida e de trabalho no Canadá? Acredito que ninguém queira passar o resto da vida lavando pratos, mesmo que seja no Canadá, não é? Ah, sem contar que essa é a opção que te permite obter o passaporte mais rapidamente, comparado ao período que você teria que se preparar ainda no Brasil. É bom lembrar disso. Além disso, você conseguiu entender que o college é o caminho que vai te conduzir à qualificação direcionada, que no final das contas é o que vai abrir as portas para a sua entrada de forma competitiva no mercado de trabalho canadense? Gente, não é só no Canadá que as empresas exigem das pessoas uma qualificação cada vez mais alta. Mesmo quem pretende ficar no Brasil tem que se qualificar, tem que estudar, não é mesmo? Agora, o que você acha da ideia de se qualificar, de se preparar para o mercado internacional em um college canadense? É uma ideia genial, você não acha? Muito melhor do que ficar anos adquirindo experiência em um entry-level job, aquele tipo de trabalho que exige muito de você, fisicamente falando, né? Você não concorda? Para tornar o seu projeto mais viável, você quer que a gente te ajude com a nossa experiência de ter praticamente povoado Winnipeg, trazendo centenas não, milhares de brasileiros para viver um grande sonho de morar, trabalhar aqui no Canadá? Eu não estou falando apenas de te vender um curso, eu vou te ensinar o que fazer para chegar aqui. Eu estou falando de curso que a comunidade e uma mentoria e tem várias coisas importantes lá. A gente vai te acompanhar do início ao fim do seu projeto. A gente vai te dar a mão e te conduzir por todo o caminho até você chegar aqui. O que você acha disso? Gostaria de ter uma pessoa para te ajudar mesmo dessa forma? A nossa ideia surgiu justamente depois de ter descoberto que muitos brasileiros estavam desistindo dos seus sonhos de viver no Canadá, depois que soubemos principalmente que muitos brasileiros estavam iludidos com a promessa de acesso fácil, de abundância de emprego, sem saber como funcionava o sistema aqui no Canadá. Ah, e ainda preciso falar que existe uma enorme diferença entre aqueles que vieram para o Canadá com a gente e os que tentaram por conta, sem orientação ou qualquer suporte. Gente, o Canadá é um país maravilhoso que pode te proporcionar experiências incríveis, desde que você escolha o caminho certo. Com um plano perfeito para o Canadá, nós queremos ajudar milhares de pessoas que, como você, querem viver em um país melhor, com a qualidade de vida melhor e que querem usufruir o melhor que esse país tem para oferecer. Então foi pensando nisso que nós decidimos colocar tudo em um único produto, com o nosso know-how e toda a nossa gentileza e simpatia para te oferecer um serviço completo, um atendimento único, diferenciado, personalizado, feito sob medida para os seus sonhos. Se fez sentido, clique no botão abaixo e faça já a sua aplicação, que alguém da nossa equipe irá entrar em contato com você. Venha também fazer parte da nossa mentoria.